Que fazer para que o amor de Cristo ressuscite um coração morto? Eu sou Valeriano Camargo e este é mais um dia com o Billy Graham. Estamos seguindo aqui, meus irmãos, esse livro muito bom, um livro maravilhoso, que nos orienta no início dos nossos dias. Ele traz um versículo base, um texto de reflexão e uma oração. E nós complementamos com um estudo adicional. Nós fazemos uma busca de mais versículos bíblicos que vão fundamentando este raciocínio, para fundamentar e nos ajudar aqui no dia, né? Nos ajudar com o nosso devocional, para que nós consigamos passar para vocês bastante base bíblica. Eu não quero aqui nesses devocionais passar a opinião do Valeriano, porque eu não sei quase nada, então não tem nada da minha sabedoria aqui, tudo é palavra de Deus fundada no Espírito Santo, na vontade do Espírito Santo. Então, neste devocional nós trabalhamos com a palavra, um devocional bíblico, no dia 25 de maio. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. Para apreciar a arte, é preciso nascer com a sensibilidade artística ou desenvolvê-la através de treinamento. Apenas um número muito pequeno de pessoas possui a sensibilidade inata a cores, formas e harmonia. E para tais pessoas, o amor à arte é algo natural. Se alguém não tiver sensibilidade na alma, a apreciação artística, uma visita a uma galeria de arte pode ser entediante. Do mesmo modo, para apreciar uma boa música, é preciso ter a música em si mesmo, ou desenvolver isso. Se alguém não tiver a sensibilidade para apreciar a música, é bem provável que vá dormir durante um concerto filarmônico ou numa apresentação no Teatro Municipal. E é assim também com tudo o que diz respeito a Deus. Falar de Deus pode ser algo chato e maçante se ele não estiver. A igreja pode se tornar uma coisa monótona e a Bíblia é um livro enfadonho se o Espírito Santo não iluminar sua alma com sua doce presença. O maravilhoso sobre tudo isso é que Deus planejou a vida de modo que nossos corações estivessem mortos para as coisas espirituais. Algo pudesse ser feito a este respeito. Oração do dia. Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu possa buscar-te todos os dias e ser cheio do amor de Cristo. Meus irmãos, o amor de Cristo ressuscita um coração morto. Nós nascemos numa natureza pecaminosa, o nosso corpo ele é decaído. Nós não vivemos em um corpo glorificado. E pelo pecado, espiritualmente nós estamos mortos. Mas a boa notícia é que podemos ressurgir o nosso coração por meio do acesso a Deus, buscando Cristo. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse devocional. Como ressuscitar um coração morto espiritualmente? O que podemos fazer? Meus irmãos, em Efésios 2:1 está escrito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pelo pecado nós estávamos mortos, mas Cristo nos vivificou. O Espírito Santo que Cristo nos deixou após a sua ressurreição nos vivifica. Ele faz de nós o seu templo. E se nós entregarmos a nossa vida a Cristo, nós podemos ressuscitar o nosso coração para a vida espiritual, para uma vida que ele já não tinha por conta do pecado. Eu separei aqui alguns versículos do livro de Efésios, especialmente no capítulo 3, os versículos de 14 a 19. Vou lê-los aqui e depois nós vamos fazer um breve estudo, mudando a perspectiva da leitura. Verso 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e reconhecer o amor de Cristo, que exerce todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios
de toda a plenitude de Deus. Vejam, meus irmãos, vamos ler esses versos agora do final para o início, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, mediante a fé, por meio do teu Espírito, ele os fortaleça. Meus irmãos, no verso 14, ele ilustra de forma muito clara: ajoelho-me diante do Pai. Então, nós nos colocamos numa posição de fragilidade, numa posição que se apequena diante da grandiosidade do nosso Deus. Então, uma oração, um coração contrito e uma oração em posição de pequenez diante da grandiosidade de Deus. Nós devemos orar. Portanto, a oração é o meio que nós devemos utilizar para acessar a glória de Cristo, orando para que Ele nos fortaleça por meio do seu Espírito. Jesus, depois de ressuscitar, Jesus disse aos apóstolos que ele iria morrer, mas que ele ressuscitaria, não os deixaria, ele não deixaria os discípulos sós, porque ele mandaria o Espírito Santo, o Consolador. Então, por meio da oração, Cristo nos fortalece por meio do Espírito Santo e mediante a fé. Sem a fé, nós não conseguimos acessar o Espírito. Sem a fé, o nosso coração não será ressuscitado. Sem a fé, a nossa oração não chega a Deus. Precisamos exercitar a fé para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Então, oração feita de joelhos, mediante a fé, para que o Espírito Santo nos fortaleça e a fim de que acessemos e fiquemos cheios de toda a plenitude de Deus. Não tem como ser mais claro. É necessário que dia nós entreguemos a nossa fé mediante a oração. A oração, ela entrega o coração contrito a Deus, ela entrega o nosso ser, como eu venho falado, todas as manhãs entregar as primícias por meio de uma oração. Acordou, faça uma boa oração, de joelhos de preferência. A oração de joelhos, ela é diferente. Eu, por experiência própria, orar deitado na cama é bom, é importante orar durante o banho ou durante a refeição, orar o dia todo, orar sem cessar. É excelente, é necessário. Mas a oração feita de prostração diante do Deus grandioso, demonstrando a nossa fraqueza diante do Deus que é onipotente. Essa oração, ela vai alcançar o coração de Deus, desde que ela seja feita com fé e por um coração contrito, um coração que se humilha, um coração que se enxerga como fraco e necessitado da graça de Deus. E Efésios 3,17 nos diz que essa oração ela é feita para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Por meio dessa oração, por meio deste ensino de oração, Cristo está nos dizendo que nós não precisamos nos consertar para chegar até Ele. Nós precisamos chegar até Ele para sermos consertados por Ele, para que o amor de Deus ele seja refletido no nosso coração, para que o amor de Deus trabalhe em nós. Amor que supera toda lógica humana, que excede a todo entendimento, porque alcança quem não tem nada a oferecer, porque Deus é dono de tudo. Então, nós devemos chegar a Ele com o coração quebrado. Nós devemos chegar a Ele com o coração morto para que Ele ressuscite o nosso coração e para que a obra dele resplandeça, para que ele seja engrandecido pela nossa vida, uma vida frágil, uma vida que não tem nada a oferecer a um Deus que tem tudo. O que nós temos a oferecer a Deus, não o nosso coração que estava morto, o nosso ser que é desprezível. Nós não temos nada a oferecer a Deus. E nós dependemos de tudo de Deus, para que Deus exerça sobre nós a sua glória e a sua graça. Nós devemos refletir a graça de Deus. A nossa vida deve refletir a graça de Deus. Não por nosso mérito, porque nós não somos nada, nós não temos nada, mas por mérito do Espírito Santo, mérito de Deus, uma obra de Deus nas nossas vidas. Então, por meio da oração, pela fé, buscando que o Espírito
nos permita esse acesso, nós conseguimos que Deus ressuscite o nosso coração. Então, não é necessário que nós tentemos ser bons, ser melhores, nos consertar, para que, de alguma forma, nós possamos achar que sejamos merecedores da presença de Deus, porque nós jamais seremos merecedores. A salvação não é por mérito, nem por obras, mas pela fé. Pela fé que nós vamos acessar a salvação ofertada a nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Somente pela fé o nosso coração pode ser ressuscitado, nosso coração pode ser restaurado e nós poderemos ser novas criaturas. Somente pela fé nós saímos da condição de mera criatura para a condição de filhos de Deus. A fé em Cristo Jesus nos alça da condição de criatura para a condição de filhos. Deus nos adotou, mas essa adoção ela é confirmada apenas mediante a fé que o Senhor Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. A fé renova o nosso coração. A fé muda a nossa condição. A fé em Cristo nos fará habitar com o poderoso. Nós habitaremos à sombra de Deus Todo-Poderoso por meio da fé. Então, irmãos, devemos exercitar a nossa fé, devemos diariamente orar, entregar o nosso coração a Deus, entregar o nosso coração a Cristo e pedir que Ele tenha piedade de nós, que Ele cuide de nossos corações, para que nós possamos, através dessa graça, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, mediante a oração, pela fé, nós podemos ser renovados. E é isso que eu desejo a todos, eu desejo a mim, a minha família e a todos vocês que estão assistindo. Façam um excelente dia e não se esqueçam, todas as manhãs entreguem as premissas a Deus, por meio de uma oração legítima feita por um coração contrito, que reconhece que somente Deus é grandioso, que nós nada temos a oferecer, senão o nosso próprio coração morto, quebrado, para que Ele possa operar e ressuscitar o nosso coração, reforçando a nossa fé. Tenham todos um excelente dia. Fiquem com Deus.